A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 11. Ela tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Hoje iremos estudar essa importante lição, que é uma continuação da lição de número 10. Eu gostaria que você voltasse na lição 10 depois e assistisse ela. Tem bastante visualização, tem bastante pessoas novas entrando, ou seja, o canal está crescendo cada dia mais. E essa lição de número 10 ela é muito importante porque falamos lá da janela 1040, aonde eu acrescentei ali as 50 igrejas mais perseguidas aí, segundo o portal Portas Abertas, ok? Inclusive, eu estou deixando disponibilizado também, é só você me chamar no WhatsApp, um conteúdo em PDF falando sobre cada uma dos países, na verdade, que fazem parte da janela 1040 com todos os detalhes. Então, é só me chamar no WhatsApp, eu vou deixar o meu número comercial na descrição do link, é só você me chamar que eu vou enviar gratuitamente para você, ok? Quero agradecer também muitos irmãos que me procuraram no WhatsApp e fizeram uma oferta de bom grado, de coração, pelo envio do material. Então aqui o meu muito obrigado a esses irmãos e irmãs e que Deus continue abençoando vocês de forma especial, ok? Então vamos lá. A lição de número 11, ela tem como título Missões e a Igreja Perseguida, e o nosso texto áureo vai dizer o seguinte: e também todos, são todos, sem exceção, os que piamente querem viver, ou seja, tem aqueles que querem viver dentro de uma totalidade. Querem viver o quê? Em Cristo Jesus padecerão perseguição, mostrando aí que o evangelho ele é perseguido em qualquer parte, em qualquer lugar do mundo, e isso nós comprovamos a partir dos dados dos Portas Abertas, né? Que nós falamos que na América Latina, 1 em cada 15 cristãos são perseguidos, ou seja, não há lugar no mundo que há uma exceção. Todos os lugares existe algum tipo de perseguição e nós falamos lá quais são os tipos, e nós vamos falar aqui, rever esses assuntos também, tá bom? Então, viver em Cristo não é uma imposição, mas sim uma decisão. Não é uma imposição, mas sim uma decisão. Então, se você decide seguir a Cristo, 2 Timóteo 3:12, deixa-nos bem claro que haverá perseguições. A verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então nós vamos tratar um pouco sobre essa questão, tá? A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 6, do 8, 9, versículo 13, versículo 14, e depois capítulo 8, versículo 1 ao 4. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E eu queria resumir tudo isso. Se você pegar, por exemplo, aqui o texto, o versículo 8 mostra as características desse homem. Versículo 9, versículo 14 é apresentada aqui a problemática do texto. Atos capítulo 8 vai apresentar a figura de Saulo aparecendo, consentindo na morte de Estevão, e do versículo 2, né, de Atos capítulo 8, você vai ver o enterro de Estevão feito por homens piedosos. No versículo de número 3, você vai ver Saulo dando o pontapé inicial a essa grande perseguição que começou logo após a morte de Estevão. E o versículo 4 do capítulo 8 de Atos vai mostrar que todos aqueles que foram dispersos, exceto os apóstolos, foram anunciando a palavra de Deus.
Vamos ver aqui algumas características que eu gostaria de resumir aqui para os irmãos sobre essa questão. Como é que nós vamos caracterizar essa perseguição? Ela não é política, ela não é jurídica. Essa perseguição de Estevão, ela é religiosa. Então nós temos que a perseguição contra Estevão é religiosa. Então nós temos um ponto importante. Segundo ponto, as características do criminoso. Como é uma perseguição religiosa, eu tenho aqui características do criminoso. São elas: homem cheio de fé e poder. Ele fazia prodígios e grandes sinais. E essas eram as características do criminoso. A oposição, como ela era religiosa, ela incluía o partido da Sinagoga dos Homens, ou seja, essa Sinagoga dos Homens Livres, judeus de Cirene, Alexandria, Cilícia e província da Ásia. Alguns acreditam que esses homens representavam cada uma sinagoga, a Sinagoga de Cirene, de Alexandria, Cilícia, província da Ásia e a Sinagoga dos Homens Livres. Alguns acreditam que todos eles fazem parte da Sinagoga dos Homens Livres. Fato é que há essa interpretação, mas o fato é que todos estão ali debatendo com Estevão. Segundo ponto, qual é as armas utilizadas por esse meio religioso? As armas utilizadas é que eles pagaram algumas pessoas dizendo que Estevão cometeu blasfema contra Moisés e contra Deus. Isso você vai ver a mesma acusação contra Jesus em Marcos capítulo 14, versículo 64, ok? E o termo ali, nós ouvimos, é a ênfase que essas testemunhas pagas dão para se dar crédito ao que eles estão falando. Qual que era o objetivo dessa perseguição e desses homens e mulheres que foram pagos para acusar Estevão? Atiçando o povo, os líderes e os mestres da lei. Um ponto crucial que nós temos que entender é que quando nós falamos de perseguição, nós temos que sensibilizar a opinião pública. Sensibilizar a opinião pública é fazer com que todos entendam que aquele ato, aquela pessoa está sendo julgada por atos lícitos e que ela deve ser condenada porque ela está agindo contra os preceitos, seja do Estado ou também da devida religião. E o texto vai dizer que eles agarraram e o levaram ao conselho superior. Então, após fazer tudo isso, eles o agarraram e levaram ao conselho superior. Aí lá, eles arranjaram novamente alguns homens para dizerem mentiras a respeito de Estevão. Isso também foi usado contra Jesus lá em Marcos capítulo 14, versículos 56 e 57. E novamente o termo nós ouvimos aparece dentro do texto. Então essa defesa de Estevão, que inclui 53 versículos, na verdade ela é uma defesa sem salvo-conduto. Não tem salvo-conduto aqui, porque a probabilidade dele ser acusado é muito grande. Mas ele faz uma ampla defesa de 53 versículos que lhe é dado o direito pelo o Conselho Superior. Né? Lembra muito aí o Tribunal Superior. Né? Então vamos lá. Então, a primeira pergunta deles é: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? É um ponto de interrogação que eles fazem para Estevão. Só que no final de 53 versículos de defesa, né, eles ficaram furiosos e rangiram os dentes. Então, qual que é o resultado do debate? Tamparam seus ouvidos e gritaram bem alto, né? Avançaram todos juntos contra Estevão lá no Tribunal Superior. Então, você vai ver que essas atitudes, né, que aconteceu aqui são paralelas, porque se você pega o versículo 57 e o 58 do capítulo 7, é o resultado das ações do versículo 12 do capítulo 6, ok? Então depois você confere lá e você vai ver claramente o que eu estou dizendo. Então nós temos aqui um resumo muito interessante. Vamos lá, a introdução.
Aqui o autor deixou bem claro que há aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo que sofrem algum tipo de perseguição. Lembrando que nós temos aí 8 bilhões de habitantes. É importante que você volte a outra aula porque eu fiz alguns dados interessantíssimos sobre as principais religiões que, na somatória, somam mais de 5 bilhões, de um total de 8 bilhões, que são quatro religiões que predominam no mundo, e dentre elas o cristianismo com 2,2 bilhões. Fato é que 360 milhões de cristãos sofrem perseguições no mundo. Para você ter uma ideia, é como se juntasse o país do Brasil, onde nós moramos, a Argentina, Paraguai, Peru e Colômbia juntos, para dar esse total de 360 milhões de cristãos que sofrem perseguições. Para vocês verem que realmente é um número bem expressivo. Essa perseguição religiosa, ela é religiosa, essa perseguição, ela é religiosa, política e cultural. Acrescento mais duas aqui que não pode faltar nas suas anotações: a intelectual e a jurídica, ok? Então seria intelectual, jurídica, religiosa, política e cultural, tá bom? Então, dentro dessa questão da perseguição, no mundo nós temos um cristão a cada 7 que são perseguidos. Dentro da África, nós temos um cristão a cada 5 que são perseguidos. Se você vai para a Ásia, são 2 cristãos a cada 5 que são perseguidos. E se você vai para a América Latina, é 1 a cada 15 cristãos que são perseguidos. Então você vê aí, dá para ter uma dimensão geral da quantidade de cristãos que são perseguidos no mundo. Vamos lá então? O tópico de número 1 vai dizer: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Aqui você vai ver que Estevão comportou com muita sabedoria, isso é fato, você vê pelo texto, tá? Mediante o levante da sinagoga, né, chamada dos libertos, e ele se passou, aliás, o texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsas testemunhas. Olha para você ver, de uma simples reunião de debate, né, que era o foco, se tornou em um tribunal moral e jurídico. Então tome muito cuidado aonde você fala, com quem você fala e o ambiente que você fala, porque de um simples debate, seja qual ele for o assunto, pode ser de um simples debate se tornar um tribunal moral e jurídico, acabando em processo e tudo mais. Então olha para você ver, se você pega Atos capítulo 6, versículo 1, você vai ver que esse ambiente de perseguição começou dentro de um ambiente de crescimento. O ambiente de perseguição começou dentro de um ambiente de crescimento. Não tem perseguição se não tiver crescimento. Então, se você olha aqui, Atos capítulo 6, versículo 1, você vai ver que aumentou o número de judeus convertidos. O próprio texto diz. Atos capítulo 6, versículo 7 vai dizer: em Jerusalém, sacerdotes judeus e seguidores de Jesus aumentava. Então você vai ver dentro do capítulo 6 justamente esse crescimento acentuado. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejaram, tá? Então, você vai ver que em Atos capítulo 6, versículo 10, o texto vai deixar bem claro que ele ganhava todas as discussões. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe dava sabedoria, e com isso eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. A igreja foi dispersada, subtópico de número 2. Você vai ver aqui que uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém. Ó, cidade de Jerusalém. O ponto central é esse. Então, a perseguição se mistura com a origem do surgimento da igreja, né? Atos capítulo 8, versículo 1 vai dizer o seguinte, que no mesmo dia a igreja de Jerusalém sofreu perseguição
e foram espalhados pela Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então você vai ver que no mesmo dia da morte de Estevão se estoura o estupim concernente ao cristianismo que estava nascendo, e daí você vê o início de uma grande perseguição partindo da cidade de Jerusalém. Então, Atos capítulo 8, versículo de número 1, dentro aqui do subtópico de número 3, que vai falar sobre a perseguição cristã, é uma realidade. Você vai ver que essa perseguição, como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, ou torturar ou executar, ou seja, pessoas de diferenças étnicas, políticas, religiosas, enfim. Nós vemos aqui que a perseguição ela começa e ela é uma realidade. Só que a perseguição ela não para a igreja. Pelo contrário, Atos capítulo 8, versículo 4, vai dizer que por onde eles estavam passando, eles estavam anunciando o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as boas novas do reino, as boas novas de Jesus. E aqui o autor também deixa bem claro que as missões portas abertas, né, fala sobre esse tipo de discriminação. Né? Quando nós falamos de relação Estado e religião, às vezes ela gera atritos. E esses atritos geram o quê? Discriminação, prisões, torturas e mortes. Então olha para você ver. Vamos pegar, antes de nós analisarmos aqui, vamos analisar Atos capítulo 8, versículo 1. Vai dizer assim, ó, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui nós vamos ver que os apóstolos não foram perseguidos. Talvez de início se entendeu que uma liderança sem pessoas, ela não é uma liderança forte, então é mais fácil dispersar os seus adeptos. Em outros momentos da igreja, foi pensado em atingir, ferir, matar, torturar e prender os líderes, porque assim se intimidaria aqueles adeptos. Aqui o fato é que eles não foram perseguidos de primeiro momento. Tá bom, então entendendo isso, nós vamos voltar aqui, ó. A questão dos cristãos discriminados. Nós vamos pegar os dados de missões, da missão Portas Abertas, né? E eu falei na outra aula, tá bom? Então eu vou falar novamente aqui que esses dados que eu vou passar são dados de 1/10 de 2021, tá bom? Ou seja, outubro, né? E 30/9 de 2022. Então eu tenho os dados de 1/10 a 2021 até 30/9 de 2022. Então eu tenho esses dados que são coletados. Daí surge uma nova lista em 2023 que contém os 50 países que mais perseguem cristãos, que aí estão incluídos aí na janela 1040. Essa janela 1040 que se estende do oeste da África ao leste da Ásia, ok? Então nós temos aí uma base, uma fonte muito boa, Missões Portas Abertas, porque é uma instituição que trabalha com missões e que está desde 1993, ou seja, 30 anos coletando dados, salvando vidas e fazendo missões, tá bom? Então aqui na questão dos discriminados, nós vamos ver que o portal, a Missões Portas Abertas, ele dá esse dado. Cristãos deslocados internos e refugiados, 139.307, que se encaixa aqui na questão dos discriminados. Cristãos presos nesse período que eu acabei de passar, 4.542. Cristãos mortos nesse período, 5.621. Cristãos torturados nesse período que eu passei. Dentre eles encaixa-se os sequestrados, que são 5.259, e também os que sofrem perseguição física e mental,
somam 29.408. Esses dados que eu passei são dados oficiais e são dados que são comprovados, ok? Então, você tem aí dados sólidos. É óbvio, né, que esses dados são maiores. O que está aqui é apenas aqueles que foram registrados. Dentro dessa questão do Missão Portas Abertas, que inclui esses 50 países, eu até falei na outra aula também, que dos 50 países que estão na janela 1040 que sofre perseguição cristã, para você ter uma ideia, 33 países desses 50 fazem parte e são atendidos pela Organização Médicos Sem Fronteiras. Então você vê que realmente há um impacto muito grande dentro da sociedade essa perseguição, e porque se está perseguindo cristãos, também está perseguindo outros grupos étnicos, grupos políticos, pessoas que falam do Estado, enfim, são uma série de perseguições que acontecem, violências, guerras civis, enfim. Então olha para você ver o agravante que está acontecendo dentro desse ambiente, ok? Então vamos lá, o tópico de número 2 vai falar sobre a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso, ou seja, são obrigados a abandonar a família, perdem o emprego, perdem os bens, principalmente a cultura woke, né? Eu tenho um vídeo falando sobre essa cultura woke de hoje, que fazem com que muitas pessoas percam o emprego. Então a cultura woke é uma cultura opressora que está aí difundida no mundo inteiro e que vários grupos de minoria fazem parte dessa cultura woke. Mas aqui estão falando especificamente de perseguição, né, religiosa. E vamos lá, então, perdem seus direitos básicos. Aqui nós vamos ver que dentro dessa nova modalidade, eu fiz questão de frisar aqui, há uma perseguição, né? Se eu disse muito tempo atrás que no Brasil existia uma perseguição jurídica e também cultural dentro do nosso país, você vai ver que no mundo em si há uma cultura da perseguição digital. A perseguição digital ela está em todos os ambientes, em todos os países. E eles monitoram e controlam tudo o que você faz. Inclusive, alguns países não têm, por exemplo, aplicativos como Instagram ou Facebook. É só pesquisar, você vai ver. Tem vários países que não têm. Por quê? Porque eles têm o site próprio, os aplicativos próprios daquele país, e alguns nem têm Google Mapa, para vocês terem uma noção, né? E daí você tem um controle maior das pessoas, aquilo que eles publicam, aquilo que eles falam em redes sociais, principalmente a China, né? Nós falamos no outro vídeo, na aula passada, sobre a China, que tem um controle aí das redes sociais. Tem igreja? Tem. Tem cristãos? Tem. Mas eles são altamente controlados, inclusive existe aí um ambiente de reeducação ao qual os chineses, o governo chinês manda essas pessoas para esse exílio de reeducação, tá bom? Na Coreia do Norte já seria trabalho forçado, cada local trabalha de uma forma. Então vamos lá. Então nós temos aqui exílio, prisão, tortura, mutilação e mortes. Então deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos. Aí o autor colocou aqui ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa, né? Nós falamos muito na outra aula sobre essa questão, né? Você vai ver aí as ideias progressistas estando dentro das escolas, dentro das universidades e até mesmo dentro das igrejas, criando uma militância política dentro da igreja. Isso está assim demais. Você vê muitas pessoas que são adeptos ao feminismo e outros grupos que estão aí, pessoas que estão dentro da igreja e defendem as ideologias progressistas, né? Inclusive temos um partido que comanda o Brasil hoje, que é um partido socialista que está baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, né? É a base dessa ideologia progressista que nós temos no Brasil. Só que além disso, nós temos também aí o liberalismo teológico,
a teologia feminista, a teologia queer, nós já falamos lá na outra revista. Enfim, nós temos aí partidos de esquerda, de extrema esquerda, de centro-esquerda, tais como o PT, o PV, o PCdoB, que é Partido Comunista do Brasil, PSOL, PPS, PCO, PSTU e PCB. Então os cristãos têm que ficar bem alerta aí quanto às ideias progressistas desses partidos que estão governando o nosso país. Inclusive, eles são, na sua grande maioria ou na sua totalidade, defensores do aborto, defensores da legalização das drogas, defensores da identidade de gênero, ou seja, são partidos políticos que realmente estão em atrito com a nossa fé, com o nosso ideário, ok? Então, para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão cristã na atualidade, vamos entender uma coisa muito importante, tá bom? Primeiro, quando a gente fala que nós estamos vivendo em um Estado democrático de direito, Estado democrático de direito nada mais é do que a sociedade organizada que luta pelos seus direitos, ou seja, os cristãos se organizam e lutam pelos seus direitos, assim como o grupo LGBTQIPN+, que também se organiza e luta pelos seus direitos, ou seja, todos têm direitos de se expressarem e exigir os seus direitos, porque estamos dentro de um Estado democrático de direito, ok? Nós também estamos dentro de um Estado ampliado. O que é esse Estado ampliado? Esse Estado ampliado é a união de sociedade civil, de partidos políticos, de sindicatos e outros grupos que se organizam. Então, o Estado ampliado, ou seja, não é só um grupo que manda no Brasil. Nós temos várias gremiações, vários grupos que se organizam para unir e fazer do nosso Estado um Estado ampliado. E dentro dessa questão do Estado ampliado, nós temos o quê? O governo. O que é o governo? O governo é um grupo de pessoas, né, que são escolhidos no nosso Brasil por voto, né? E esse grupo de pessoas, ele exerce o poder. Então, se nós pensarmos governo como um grupo de pessoas que exerce o poder, nós estamos falando que governo é o Estado em ação. O Estado só entra em ação por causa que ele é gerado e gerido por pessoas. Então, pessoas formam o governo e governo faz com que o Estado entre em ação. Tá bom? Dentro dessa questão, entendendo isso e falando aqui sobre as liberdades que o próprio autor disse aqui que nós temos na Constituição, eu separei aqui alguns para a gente fazer uma análise. Olha aqui, o artigo 5º do inciso 6º diz assim: é inviolável a liberdade de consciência. É inviolável, ou seja, países como a China, que encaminham seus concidadãos e dominados até os campos de concentração, que são campos de reeducação, o que eles fazem? Eles querem fazer essa lavagem cerebral na cabeça da pessoa, tirar essa liberdade de consciência e colocar os ideários do Partido Socialista e Comunista, ok? Então, dentro do nosso Brasil, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Você não é obrigado a acreditar naquilo que você não acredita, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então nós temos aqui os cultos religiosos e os locais do culto que são protegidos. Ninguém pode invadir. Nós tivemos tempos atrás um membro de um partido de esquerda que invadiu uma igreja católica. Na Nicarágua, por exemplo, nós temos lá, a Nicarágua, para quem não sabe, nessa lista que eu citei de 2023, ela entrou no número 50. Ela entrou como um dos países que mais perseguem cristãos. Porque lá o Daniel Ortega, que é o presidente, presidente, ele expulsou as freiras do país, prendeu padres e está dominando e controlando a igreja. Então é isso que está acontecendo com esses países de esquerda e, infelizmente, tem muitos cristãos que apoiam as ideologias
dos partidos de esquerda. Fato é que é assegurado o direito de culto e também o direito de local de culto e a sua liturgia, seja ela qual religião que for. A Lei 7.716, de 89, no seu artigo 1, diz assim, ó, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Foi justamente essa lei que o STF pegou e anexou essa lei a uma lei, né, estipulada pelo STF, que é uma lei análoga ao crime de homofobia e transfobia. Então, o crime de homofobia e transfobia é uma lei análoga à lei do racismo, né, que é todos os tipos de discriminação. Então, eles pegaram uma lei que não existe, porque é a Casa de Leis que fazem, né, o Congresso. Então, como o Congresso não fez, eles entraram na discussão e fez uma lei análoga a essa lei do racismo, ok? O artigo 5º do inciso 4º da nossa Constituição vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é isso? É a manifestação de pensamento, de crença, por isso que eu estou falando aqui para você. Agora, o que eu não posso fazer é colocar um capuz aqui e começar a acusar, ou falar, ou pregar, ou anunciar de forma escondida, ou seja, de forma anônima. Isso é proibido por lei. O inciso 9º da nossa Constituição vai dizer: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, ok? Então aqui nós temos as bases aí da nossa liberdade religiosa. Depois você dê uma conferida lá e você vai achar coisas importantes e interessantes para falar em sala de aula, tá bom? Nós temos que defender o nosso direito. Ele até pega e usa, né, Atos capítulo 22, do 25 ao 29, aonde Paulo, após ser chicoteado pelos líderes judeus, ele usa a lei. Ele diz: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que antes este tenha sido condenado? Olha para você ver Paulo usando a lei para se defender dos seus acusadores, tá bom? O subtópico de número 2 da unidade 2 vai dizer o seguinte: Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. Dentro do portal Missões Portas Abertas, a Coreia do Norte entra em primeiro lugar do ranking, tá bom? Isso você vai ver na lista. Se você está até aqui, novamente, eu reforço a ideia. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, eu vou te enviar o PDF totalmente gratuito. E você vai poder verificar país por país e alguns pontos que são analisados ali. Então, é um PDF de 100 e poucas páginas, muito completinho, é do próprio Missões Portas Abertas, e você vai ver que vai ser muito bom e vai agregar muito a sua aula, tá bom? Então, infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, né? Lembra da Guerra das Coreias, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte, houve a divisão. Coreia do Sul pendia mais para o capitalismo e a Coreia do Norte mais para o comunismo, e houve aí essa divisão até hoje. Então, esses níveis, como é que o autor, como é que a Missões Portas Abertas chega a essa questão de que a Coreia do Norte está em primeiro no ranking? Eu vou explicar para você, porque talvez você peça o PDF e não entenda claramente como funciona. Vamos pegar, primeiramente, essa lista de 50 países, o que é levado em consideração? Primeiro, a pressão enfrentada em 5 áreas da vida são avaliados. Quais são? Violência, vida privada, família, comunidade, nação
e igreja. Então nós temos aqui, na verdade, 6 áreas, né? Eu falei 5, são 6. Violência, vida privada, família, comunidade, nação e igreja. São os elementos que são abordados, são 6 áreas da vida, tá? Cada ponto desse que eu falei, desses 6 pontos, corresponde a uma pontuação máxima. Você vai ver lá no quadrinho. 16,7 é a pontuação máxima em cada quadrinho. Pode dar menos e o máximo é 16,7. Daí, você tem aí uma média. Se você pega a Coreia do Norte, por exemplo, nesse PDF, você vai ver que ela obteve 16,7 em 4 categorias, tá bom? E em uma ela teve 14,4. Então nós temos aí apenas um elemento que teve 14,4. Os outros foram todos 16,7. E essa pontuação, que vai no máximo 16,7 em cada estágio da vida, que são áreas da vida, vai gerar uma pontuação que vai de 0 a 100. A Coreia do Norte se encaixou na pontuação 98, tá bom? E ela se encaixa como perseguição extrema, porque vai de 81 a 100 pontos. Então você tem lá na tabela, a cada país, ela vai ter uma perseguição extrema, então ela tem uma pontuação de 81 a 100. Ela pode ter uma classificação de perseguição severa, que vai de uma pontuação de 61 a 80. Ela pode ter uma pontuação alta, que vai de 41 a 60. E ela pode ter uma pontuação variável, que vai de 0 a 40, ok? Então, quando você pegar o quadrinho lá, você vai ver que interessante. Outros dados da Coreia do Norte que eu queria destacar aqui, que às vezes as pessoas se surpreendem, né? A população da Coreia do Norte gira em torno de 25,9 milhões de habitantes. E por incrível que pareça, porque se a gente fala que a Coreia do Norte sofre perseguição religiosa, é porque tem cristãos lá. E a gente não para analisar isso. Lá, pelo Missão Portas Abertas, existe aproximadamente 400 mil cristãos dentro da Coreia do Norte. Dentro de um conjunto de religiões que existe lá, que é o budismo, confucionismo, xeondoísmo e o cristianismo. O governo lá é ditadura, ou seja, você deve adorar o Kim Jong-un, tá bom? Que é o líder supremo da Coreia do Norte. Inclusive, quando você passa de frente para ele, você não pode passar de costa. Você casa de frente à estátua como sinal de respeito ao líder supremo. Então tem algumas questões ali que envolvem aí a idolatria desses líderes, tá bom? Então o governo lá é uma ditadura. Quais são os tipos de perseguição? São opressão comunista e pós-comunista, tá bom? E também um termo que eles usaram lá que eu achei interessante, muito viável: paranoia ditatorial. Essa paranoia ditatorial, ela expressa muito a vontade do líder, o desejo do líder de ser adorado de forma eterna. Assim como o pai de Kim Jong-un foi adorado no passado e foi aí, entre aspas, o libertador da Coreia do Norte, ele também requer aí toda a adoração e benevolência dos seus cidadãos. Quais são as fontes de perseguição? Oficiais do governo, partidos políticos, cidadãos, né, que denunciam outros, e quadrilhas e também parentes que moram lá. Outra coisa, existe a lei do pensamento antirracionário. Essa lei, né, fazem com que os cristãos sejam levados a interrogatórios, a fortes torturas, até para entregar outros cristãos. Várias igrejas secretas, né, segundo o portal, segundo Missões Portas Abertas, né, você vai ver que houve várias igrejas secretas que foram descobertas e cristãos foram
mortos ou enviados a campos de trabalho forçados ou zona de controle total. Então você vai ver que é uma realidade, não é a história da carochinha. Quem está envolvido com missões, quem estuda sobre missões, compreende e entende que há sim campos de concentração, há sim campos de trabalho forçado, né? Para os irmãos terem uma ideia, se você pega lá o relatório, o PDF, a Mauritânia é um dos países que está na janela 1040, ela ainda existe a escravidão humana, tá bom? Eu devo ter errado, Mauritânia talvez eu tenha me equivocado no nome, mas existe um país que está na janela 1040 que ainda existe a escravidão, ou seja, pessoas compram pessoas, ok? Então vamos lá. O último tópico 3, como ajudar a igreja. Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Como é que você vai ajudar, como é que você vai orar, como é que você vai interceder, como é que você vai contribuir, se você não conhece, você não estuda, você não procura conhecer, você não procura saber, não tem como ajudar algo que você não conheça. Então é importante que se conheça a questão das missões que estão acontecendo pelo mundo e por que estão acontecendo missões. Antes o Brasil recebia missionários. Hoje o Brasil exporta missionários a países que outrora enviavam missionários para o mundo todo. Vamos lá. Então ele usou aqui a questão do Sename, né? Podemos falar em outro momento. Missão Portas Abertas, Voz dos Mártires, são exemplos aí de elementos, de instituições que trabalham em favor de missionários. O subtópico de número 2, ore pela igreja perseguida. Ele colocou 4 ores, né? Esses 4 ores são interessantes. Primeiro, ore para que esses missionários tenham coragem. Não somente os missionários, mas também esses cristãos. Ore também pela proteção da vida dos familiares que muitas vezes são prejudicados por causa desses cristãos que são descobertos. Ore pelos perseguidores, para que Deus venha fazer uma obra nesse país. Uma transformação não somente social, mas também política e militar. Ok? Ore para que eles se arrependam e se convertam ao Evangelho. Então são os 4 ores que são apresentados aqui pelo autor. O subtópico de número 3, se envolva com a causa da igreja perseguida. Essa questão de se envolver é realmente aquilo que nós já estamos falando. É conhecer a história desses cristãos, dessas pessoas que estão fora, em países bem complicados, e que de alguma forma exerce a sua fé sem medo ou com medo, mas exercem ela em igrejas secretas, igrejas escondidas e que fazem com que o reino de Deus cresça. Olha para você ver que dado importante. A Coreia do Norte, como nós já falamos, existe 400 mil cristãos. Talvez você não sabia e por isso ela entrou nessa lista de 2023. Por quê? Porque existem cristãos que estão lá pagando o preço, ok? Então ficamos com mais essa aula. Acredito que ela tenha acrescentado muito ao seu conhecimento. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Novamente volto a repetir. Caso você queira receber o PDF totalmente gratuito, é só entrar em contato no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí você vai ser abençoado com mais um conteúdo muito bom, ok? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.